Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Quero convidar você para a gente refletir um pouco aqui na palavra. Vamos refletir, vamos fazer uma análise da palavra para a gente julgar o cenário atual. Amém? Vamos fazer uma análise da palavra para a gente julgar o cenário atual no nosso meio. Jesus Cristo, quando veio ao mundo, nós sabemos que ele veio do povo judeu. Ele veio para cumprir a promessa para o povo judeu, o povo que estava aguardando o ungido, o Messias. Só que esse ungido, esse Messias, ele também seria o Salvador do mundo. Deu para entender? Ele não vinha só para Israel, ficar restrito a Israel. Ele veio da promessa que foi feita a esse povo. De onde ele vinha como homem, ele ia surgir, o Messias, o Cristo, iria surgir como homem do povo judeu. Entendeu como é? Do povo de Israel. Mas ele não seria só para esse povo. Ele seria também o Salvador do mundo. Deu para entender? Ele tanto iria expiar o pecado de Israel, como também ele ia salvar o mundo do seu pecado, a humanidade de sua culpa que levou à condenação. Mas eu não quero falar sobre isso agora. Eu quero fazer uma reflexão aqui com você dentro do contexto de Jesus entre os judeus, o seu próprio povo segundo a carne. Ora, vamos lá. Jesus, ele vem iniciando o seu evangelho, trazendo uma doutrina. Ele agora inicia o ministério que ele veio para iniciar, para cumprir, para executar. Ele começa agora trazendo uma doutrina, pregando agora uma mensagem que vai de encontro a tudo que era ensinado e vivido no meio judeu, como se fosse para Deus. Presta atenção comigo, eu estou fazendo uma análise aqui, eu quero convidar a sua atenção para você entender. Vamos fazer uma reflexão do momento de Jesus, analisar a situação que ele viveu no meio do seu povo. Ora, o povo judeu era um povo zeloso de Deus. Era um povo que estava buscando cada dia mais se consagrar a Deus. O seu Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Deus verdadeiro, único. O povo judeu, eles viviam a vida de sacrifício, de rituais, de cerimoniais, como era pedido na lei, porque Deus assim estabeleceu, porque a lei foi um tempo transitório, um tempo temporário, até vir a plena manifestação da graça de Deus, para dar ao homem o conhecimento por onde ele poderia chegar a Deus, para a sua salvação. Jesus vem nesse cenário judeu, do povo judeu. A palavra de Deus diz que o povo nesse período estava perdido. Os judeus estavam sem a direção da palavra de Deus. Passaram-se 400 anos, num período que Deus não usou mais os profetas como ele usava na velha aliança. Deus não usou mais. Passaram-se 400 anos sem Deus usar profeta para falar para o povo. O povo tinha agora que olhar, examinar as escrituras que já tinham sido reveladas até aquele tempo. Bem, a partir daí, o povo agora, por não ter mais os profetas para falar com eles, e eles não examinavam mais as escrituras, olha o erro. Por isso que Jesus disse, errais. Porque eles não estavam mais examinando as escrituras. Os judeus agora, eles tinham as escrituras, mas estabeleceram os seus preceitos para o povo viver uma vida diante de Deus, como se fosse o meio, o caminho para o povo chegar a Deus. Imagina aí, irmão, raciocina comigo. E o povo agora deixou de examinar as escrituras, deixou de ver o que as escrituras revelavam, mostravam. E em Jesus, as escrituras do Velho Testamento se cumprem. Toda a promessa de Deus
do Velho Testamento, o Messias que ele prometeu, o Cristo ungido para o povo, aquele que viria para libertar o povo, essa profecia foi cumprida. Jesus é o cumprimento dessa profecia. Jesus agora está dentro desse cenário, no meio do povo de Israel, os judeus, não é todo o povo. E agora o povo era um povo zeloso de Deus, mas não com entendimento, diz a palavra. O povo vivia uma vida de adoração a Deus, mas uma adoração vã. O povo vivia buscando a vida eterna, mas não buscava examinar o que as Escrituras mostravam. E aí chega Jesus. Agora presta atenção, raciocina comigo aqui. Chega Jesus nesse cenário judaico, onde tinha lá várias religiões. Tinha fariseu, saduceu, escriba, os anciões, eram vários grupos religiosos. Tinha um povo samaritano, tinha os assênios, tinha vários grupos religiosos no período de Jesus, da religião judaica, e todos tinham um entendimento de uma vida com Deus. Agora, raciocina comigo, imagina aqui comigo e vem para o meu pensamento, dentro das Escrituras, onde nós estamos analisando ela. Chega Jesus agora com uma mensagem, chega Jesus agora com uma doutrina, chega Jesus agora chamando o povo para uma direção que não era que as religiões apontavam, que não era o que os líderes ensinavam o povo, que não era o que os homens que diziam ser de Deus mostravam. Chega Jesus agora dizendo qual é a mensagem de Jesus, qual foi a doutrina que Jesus foi levar para o povo, o que Jesus pregava, qual era a mensagem de Jesus, o que era o evangelho que Jesus pregava. Olha a mensagem de Jesus. Eu vou colocar aqui para você, tá? Olha a mensagem de Jesus. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que me segue e crê em mim, não permaneça nas trevas, mas passe das trevas para a luz. Olha o que é o evangelho, olha o que é o evangelho que Jesus pregava. Escuta agora. Olha a mensagem de Jesus naquele cenário, no meio do povo judeu, naqueles conceitos religiosos. Jesus agora chega dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus está falando dele mesmo, viu? Olha a mensagem de Jesus. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Olha o que Jesus vai dizer. Eu vim ao mundo não para condenar, mas para salvar o mundo. Ele agora está mostrando que é ele quem salva. Olha a mensagem de Jesus. Fica aí no meu raciocínio. Vamos raciocinar dentro de uma análise da palavra. Olha o que Jesus está dizendo, meus irmãos. Presta atenção aonde eu quero chegar. E com isso, Jesus está agora levando um confronto com todo o conceito doutrinário que era ensinado dentro dos grupos religiosos judaicos. Jesus chega e diz assim: olha a mensagem de Jesus. Olha qual era o evangelho que Jesus pregava. Olha as boas novas. Aí Jesus chega e diz assim agora: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Eita, olha que mensagem. Vai analisando aí. Olha a mensagem de Jesus. Olha o que era que Jesus pregava. Tanto para judeu, como é para nós também. A mensagem de Cristo é universal. É o evangelho que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Judeu, grego, francês, alemão, japonês, inglês. Amém? Porque tem alguém aí com um ensino. Tem alguém aí trazendo uma nova explicação. Tem alguém trazendo aí um novo, não é, conhecimento, dizendo que o que Jesus pregou não é pra gente, foi só pro judeu. Mentirosos. Cuidado, rapaz. É muita investida do diabo para deturpar e para trazer confusão e para tirar você da verdade. Cuidado. Porque tudo isso que Jesus falou foi para os judeus e é para nós também. Olha a mensagem de Jesus. Agora naquele cenário judaico. Entre os conceitos ensinados pelas religiões, Jesus chega e diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai senão por mim. Rapaz, você para entender isso aí. Olha o que Jesus está dizendo que acabou. Esta palavra de Jesus, esse ensino de Jesus, esta orientação de Jesus, acabou, destruiu todas as estruturas religiosas dos fariseus, dos saduceus, dos anciões, dos escribas, de todo o grupo religioso. Toda a mensagem, toda a doutrina que existia naquele tempo de Jesus, todos os conceitos religiosos cai por terra. Quando Jesus agora vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Entenda agora, qual foi o motivo da perseguição do grupo religioso judeu, dos judeus, os religiosos, contra Jesus. Porque foi que este grupo perseguiram tanto a Jesus? Este não, estes, no plural. Foi vários grupos, judeus, fariseus, saduceus, todos os grupos religiosos foram de encontro a Jesus, combateram contra Jesus, perseguiram a Jesus, desprezavam Jesus, porque o que Jesus pregava destruía todo o ensino, doutrina, conceito, ideia de Deus que estes grupos ensinavam. Porque esses grupos estavam nas trevas e todos aqueles que estavam sendo ensinados por tal grupo religioso estavam nas trevas. Jesus agora vem e diz, eu sou a luz. Então logo, luz fala da verdade. Luz fala de esclarecimento de Deus para o homem que precisa conhecer a verdade. Então quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, ele está dizendo, vocês estão nas trevas. Quando Jesus diz, eu sou a porta, quem entrar por mim, salvar-se-á. O que é que Jesus está ensinando aí? Que o único meio de acesso a Deus para o homem ter salvação não é nenhum grupo religioso, não é saduceu, não é fariseu, não é dos escribas, não é dos anciães, não é dos assênios, não é dos fariseus. Jesus está dizendo, eu sou a porta. Você tem que entrar por Cristo. Ele também diz que é o caminho. Ele também diz que é a vida. Ele também diz que é a verdade. Ele também diz que ninguém vai chegar ao Pai, senão por Ele. Você está entendendo aí? Que essa mensagem de Jesus trouxe perturbação para todos os líderes religiosos que viviam usufruindo do povo, que entendiam que estava indo a Deus por meio das religiões deles, por meio do ensino deles. E quando Jesus começa a pregar, o povo começa a ouvir. E quem vai crendo vai sendo salvo, vai sendo liberto. E tanto é que os fariseus, eles vão observar isso. Ele vai dizer, olha aqui o povo está indo a ele. Olha a multidão que vai a ele. Porque eles queriam era a multidão nos pés dele, para o domínio deles. Eles não estavam preocupados em ensinar a palavra de Deus para o povo chegar a Deus. O que eles queriam era o povo no reino deles, para eles governarem, sentado na cadeira de Moisés, como soberano, como aquele que o povo tinha que ir, porque eles eram o canal de Deus. Era isso que eles queriam do povo. Jesus agora vem com uma mensagem, vem com uma doutrina que coloca por terra toda a estrutura religiosa, doutrinária, de conceitos, de preceitos que era ensinado por todos os grupos religiosos daquela época. Por isso que Jesus foi perseguido pelos religiosos, judeus. A maior oposição a Jesus, a maior perseguição a Jesus era dos religiosos, judeus, não era do povo comum. Era dos religiosos, dos líderes, das instituições, vamos dizer assim, das igrejas da época, que eram os grupos religiosos, que perseguiam a Jesus, porque a mensagem de Jesus contrariava o que eles ensinavam e o que eles diziam para o povo viver para chegar a Deus. Jesus vem com a verdade, meus irmãos. É isso que eu quero agora chamar você para analisar com o que está acontecendo hoje. Será que se Jesus viesse hoje, ele seria aceito dentro dessas igrejas? Vou fazer novamente a pergunta para você, dentro desse análise que nós estamos aqui fazendo. Se Jesus viesse hoje, nesse tempo atual, ele seria recebido dentro dessas igrejas?
como homem, vamos dizer assim, como ele veio para o povo de Israel. Se Jesus viesse hoje como um homem, pregando novamente a mensagem, ele seria recebido dentro dessas igrejas? Claro que não, irmão. Ele seria expulso. Sabe por quê? Porque a mensagem de Jesus ia condenar todos os ensinos, todas as práticas, todos os rituais que vivem o povo dentro dessas igrejas, toda forma de culto, todo o meio de Deus, toda a vida para com Deus. A mensagem de Jesus reprova tudo isso que o povo vive dentro das igrejas, dentro dos seus ajuntamentos vãs, das suas sociais, dos seus entendimentos, dos seus movimentos, dos seus cultos místicos, dos seus rituais pagãos. A mensagem de Jesus iria condenar tudo que hoje estão vivendo dentro das muitas igrejas. Seria poucas as que se salvam, as que se mantêm fiel, as que seriam aprovadas por Jesus. Olha que Jesus mandou uma mensagem para 7 igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse. Só 2 que foram encontradas fiéis e estimuladas a permanecer fiel, mas 5 estava corrompida. Isso quer dizer que a maioria, e grande maioria, mais de 50% dessas igrejas que diz que é de Deus, estão corrompidas. Só Esmirna e Filadélfia que se encontraram fiéis e não receberam advertência para se arrepender, porque estavam mantendo-se fiéis a Cristo, a palavra, o evangelho. Hoje, a maioria dessas igrejas vai receber de Deus, está recebendo de Cristo a advertência. Arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Voltem à palavra enquanto vocês podem, para não se perder para sempre. Se Jesus viesse hoje trazendo a mensagem, ninguém queria ouvir ele dentro das igrejas. Os pastores de hoje, a maioria, não aceitaria Jesus para pregar dentro das igrejas. Não aceitariam. Iam fazer o mesmo que os líderes de Israel religiosos fizeram. Iam perseguir Jesus. Iam expulsar Jesus. Iam colocar Jesus como um falso profeta e mentiroso. Foi o que fizeram com Jesus, os religiosos lá no período de Jesus, e é o que fariam hoje também. Se Jesus viesse hoje, eles fariam isso também. Sabe por quê, meu irmão? Dá uma lidinha lá, no capítulo 23 de Mateus. Aquele capítulo, eu peço até a você, examine esse capítulo. Tente entender o que esse capítulo nos ensina ali. O que acontece ali. O que está ali acontecendo dentro da situação. No capítulo 23 de Mateus, Jesus vai condenar, vai reprovar, vai censurar os escribas e fariseus, todos os religiosos, com os seus ensinos, com os seus conceitos, com a sua vida de Deus, com a forma de ensinar o povo, com a forma de se mostrar para o povo como de Deus. Jesus vai reprovar, Jesus vai condenar todo o comportamento, todo o ensino, toda a forma religiosa que os escribas e fariseus viviam. A ponto de Jesus dizer: vocês percorrem a terra atrás de pessoas para fazer discípulo, e quando formam eles, faz deles 2 vezes mais réu do inferno do que vocês. Jesus vai dizer: vocês nem entram no reino dos céus, e impede os que querem entrar. Jesus vai dizer: raça de víbora, como pois escaparei da condenação do inferno? Está lá no capítulo 23 de Mateus, dá uma lidinha lá. É Jesus quem fala isso. Jesus vai dizer: vocês são sepulcro caiado, por fora está bonitinho, por dentro cheio de podridão. Vocês coam um mosquito, engolem um elefante, porque ele se preocupava mais com a aparência, com a visão, para que o povo contemplasse eles como um homem de Deus, mas dentro deles não tinha verdade, nem sinceridade, nem compromisso com Deus, porque abandonaram a palavra e começaram a levar o povo dentro daquilo que agradava ao povo, para que eles pudessem reinar, usufruir e estar soberano no meio do povo, dominando sobre o povo. A mensagem de Jesus incomoda os religiosos. A mensagem de Jesus incomoda os mentirosos. A mensagem de Jesus aborrece o mundo que está nas trevas. João 7,7.
Jesus vai dizer: o mundo se aborrece comigo, porque eu testifico que as suas obras são más. Meu irmão, o cenário que Jesus veio como homem, quando ele inicia o ministério da pregação, levando o ensino de Deus, a verdade que vinha ser a luz para o mundo, para tirar do engano da mentira, para que o homem conhecesse por onde chegar a Deus, Jesus incomoda todo o sistema religioso da época, de todo o grupo religioso. Foi um abalo grande, foi um incômodo grande, porque a doutrina, a mensagem de Jesus, o Evangelho de Cristo, reprovou, colocou por terra todo o ensino religioso, toda a prática religiosa, todo o meio de ensino que diziam que era para Deus, foi reprovado pela mensagem de Jesus. Essa foi a causa pela qual os religiosos perseguiram Jesus e foram os maiores opositores e perseguidores de Jesus. Os fariseus, os escribas, os saduceus, todos. Hoje não é diferente. Hoje, se Jesus viesse hoje, nesse século presente, nessa data presente, e fosse pregar dentro dessas igrejas, ele ia ser expulso de todas elas, porque a mensagem dele reprova todo esse ensino, todo esse culto, todo esse ajuntamento, todo esse movimento que o povo vive dentro de muitas igrejas, dizendo que é culto a Deus. A mensagem de Jesus, a verdade do Evangelho, reprova tudo isso. Primeiro, imagina só, Jesus chegando na Universal do Reino que diz que é de Deus, que não é, é de Macedo. Jesus ia reprovar logo a fogueira santa, ele ia reprovar logo aquele movimento de demônio lá em cima. Jesus não mandou seus discípulos estar falando com demônio, nem criando espetáculo com demônio. Ele ia reprovar o sal grosso, a rosa ungida, ele ia reprovar a doutrina da prosperidade. Já pensou se Jesus chega na Universal? Já pensou se Jesus chega na Igreja da Graça do pastor R.R. Soares? Ele ia ser reprovado ou não? Ele ia condenar todo aquele movimento. Não, se você não der o dízimo, não é salvo. Jesus ia condenar logo essa mentira. Já pensou se Jesus chega na igreja Deus é Amor? Ia reprovar aquele ensino maldito naquela seita? Já pensou se ele chega na Adventista do sétimo dia? Ele ia reprovar esse ensino do sábado? Ele ia dizer, não, quem salva não é o sábado, quem salva sou eu. Aleluia, glória a Deus. Já pensou se ele chega na igreja de Valdomiro Mundial? Ele ia reprovar aquele comércio de colocar objeto como um ponto de fé para o povo crer. É feijão consagrado, é óleo consagrado, é água ungida. Ele ia reprovar tudo isso, irmão. Já pensou se Jesus chega nessas igrejas evangélicas, batista, assembleia, presbiteriana, que negam a essência do evangelho para o homem chegar à salvação, aonde hoje muitas das igrejas levam o povo a viver não a vida de buscar o conhecimento de Deus, onde o povo está dentro dessas igrejas, vivendo campanha, vivendo pacto, vivendo votos, vivendo rituais, vivendo paganismo. Já pensou? Jesus ia reprovar tudo isso, porque a mensagem dele reprova esses movimentos dentro das igrejas que o povo está vivendo não para ser edificado, mas é movimento vã. Se Jesus viesse hoje, ele não seria aceito em nenhuma dessas igrejas. A maioria, não vou generalizar, porque tem de 100%, eu acho que tem 5% que está agradando a Deus, que é aprovada por ele. Mas 95% está reprovada. Então você, como membro, cumpra o seu dever de se manter fiel à cabeça. Escute aqui, vou lhe dizer uma coisa. Você é membro do corpo de Cristo, que forma esse corpo é as pessoas em todos os lugares do mundo. E esse corpo tem que andar dirigido pela cabeça que é Cristo. A cabeça da igreja de Cristo não é ministério nem pastor, é Jesus. Você como membro tem que estar nesse corpo. E o corpo de Cristo jamais vai andar pela direção de nenhuma outra pessoa, instituição, ou homem, ou coisa alguma. O corpo de Cristo, a igreja de Cristo, tem que andar pela direção da cabeça que é Cristo.
Então você, como membro, você seja prudente, examine a doutrina. Se não vier até você com a doutrina de Cristo, não receba. Você foi chamado para ser discípulo de Cristo, para seguir, submeter-se, guardar e praticar a palavra de Cristo. Não é palavra de nenhum religioso dentro de igreja. Aprenda isso. Examine, conheça a doutrina. Sai desses movimentos. Se Jesus viesse hoje e fosse pregar dentro dessas igrejas, não aceitariam ele. Não só os pastores, mas o povo também. O povo não ia querer aceitar. O povo ia dizer logo, essa mensagem tua é muito dura. Essa mensagem tua é fria. Essa mensagem tua não tem poder. Nós queremos ver o reteté, o prá, o pri, o pró. Nós queremos ver o fogo caindo. Nós queremos ver os profetas pregando, pulando, saltando, marchando. Jesus não ia ser bem aceito nessas igrejas. Então, assim como Jesus veio naquele cenário do povo judeu, a mensagem de Jesus foi totalmente condenando e reprovando todo o conceito religioso da época. Aí tem alguém que diz assim, não, irmão, não fale da religião de ninguém não, cada um na sua religião. Você ou é frio ou é quente, não pode ser morno, se posicione. Falar a verdade do Evangelho de Cristo não é falar da religião de ninguém. Falar a verdade para quem está dentro de doutrina espírita, católica, evangélica, dizer que o caminho não é esse, o caminho é Jesus. Não é o que ensina essas religiões, essas igrejas. Dizer a verdade não é criticar a religião de ninguém, é ser profeta de Deus. Nós temos sim que denunciar o erro doutrinário, condenar as obras infrutuosas das trevas, porque quem prega o Evangelho vai condenar, reprovar todo o ensino pagão dessas religiões evangélicas, católicas, espíritas, budistas, xiita, testemunho de Jeová, mórmon, kardecista, e tantas por aí, muitas. O Evangelho é a verdade de Deus, é o poder de Deus, que esclarece, é a luz de Deus, é o único meio pelo qual o homem pode ser salvo. Muitos acham que você é salvo vivendo dentro dos ensinos, das direções de suas igrejas, de suas religiões. Jesus, quando veio a esse mundo, ele veio trazer uma mensagem verdadeira, que colocava por terra, que reprovava tudo que era ensinado no tempo dele. Então, está escurecendo já, vou terminar essa live aqui, para você nesse momento, reflita nisso, analise isso que eu falei, analise a mensagem de Cristo, analise o que Cristo ensinou e veja o que você está sendo ensinado nessa tua igreja, nessa tua religião, nesse teu grupo onde tu congrega. O que é que tu estás recebendo? Estás sendo formado em qual conceito? Vigie, presta atenção, se não for a doutrina de Cristo, você está perdido, achando que está salvo. Você está morto, pensando que está vivo. Você está bem longe de Deus, pensando que está perto dele e adorando a ele. Conheça a verdade e seja liberto. Esse é o meu compromisso. Evangelista Wellington Ramos, pregando sempre a verdade que liberta, nada além da verdade.